Vamos a Brasília. A Isa Staciarini vai falar sobre a manifestação de ex-ministros da Justiça que fizeram uma carta, assinaram uma carta, estão preocupados com a segurança no Brasil, no Rio de Janeiro. Como é que foi isso, Isa? Pois é, Fernando, exatamente. 5 ex-ministros da Justiça enviaram ao presidente Lula essa carta em que pedem que Lula assuma o comando das ações relacionadas à crise gerada pela mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. O que eles sugerem? Que isso poderia ser feito a partir da criação de uma secretaria especial que ficaria responsável por coordenar, por exemplo, medidas de inteligência, de polícia e também de competências operacionais da União de forma conjunta com o governo do Rio de Janeiro. Na carta, os ex-ministros também sugerem a recriação do Ministério da Segurança, que era uma das promessas de Lula. O documento ainda classifica a mega operação do Rio como mal planejada, mal explicada e que acabou se transformando em uma verdadeira operação de guerra. Os ex-ministros disseram também ao longo da carta que a história já mostrou que ações policiais são uma forma inadequada para enfrentar as facções criminosas, porque colocam em risco toda a população. E dizem que o esforço do Ministério da Justiça não tem sido requisitado pelo governo do Rio de Janeiro, que resolveu agir de forma isolada, provocando uma catástrofe de dimensões históricas e consequências negativas. Essa carta é assinada pelo ex-ministro da Justiça do segundo mandato de Lula, Tarso Genro, e também pelos ex-ministros do governo de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, Nelson Jobim e Aloísio Nunes Ferreira. O texto ainda tem as assinaturas de históricos aliados de Lula, como do ex-ministro José Dirceu. Fernando. O Isa, oi, a Vera aqui. Me diz uma coisa, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, hoje falou que a Polícia Federal vai instaurar quantos inquéritos forem necessários a partir do que determinou o ministro Alexandre de Moraes. Como que está essa colaboração no tal escritório ali, conjunto do governo federal e do Rio, e como está a participação do governo nessas investigações? Pois é, Vera, foi uma abertura de inquérito a partir da determinação do ministro Alexandre de Moraes na DPF das favelas. Hoje, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que abriu inquérito para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro, lembrando que o foco vão ser 2 eixos, né? Primeiro, a questão da lavagem de dinheiro pelas facções criminosas e o segundo eixo, ali, a questão do crime enraizado no poder público. A medida já tramitava como uma apuração preliminar desde agosto, mas agora houve a determinação de Moraes para reatuar o procedimento como inquérito, lembrando que, seguindo a determinação do Supremo, a apuração vai focar no esquema de lavagem e também na infiltração das organizações criminosas no poder público. Hoje, Andrei Rodrigues participou de um evento hoje pela manhã em Brasília. Ele não citou diretamente a operação da polícia aqui do Rio contra o Comando Vermelho, disse que o crime se combate com inteligência, estratégia, cooperação e com ações planejadas e coordenadas para ter efetividade, e depois ele foi abordado e questionado pela reportagem CBN e confirmou a abertura do inquérito que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, gente, a carta aí dos ex-ministros da Justiça, ela é relevante porque junta várias pessoas que têm inclinações ideológicas e passagens por governos diferentes, né? Então, é uma carta plural, em certo aspecto, junta não só a esquerda, estrito sensu, mas também vários expoentes da social-democracia, do centro, que tiveram atuação nos governos Temer e Fernando Henrique Cardoso. Então, portanto, mostrando que as restrições feitas ao que aconteceu no Rio
não são feitas apenas pela esquerda e por aquela história que se tenta estigmatizar como a turma dos direitos humanos, não é só isso. Existem, inclusive, reparos de ordem técnica feitos ao que aconteceu no Rio por parte de quem também defende um combate mais ostensivo e de campo e de retomada de território, portanto que sim, operações policiais devem acontecer, precisam acontecer para você libertar a população que está submetida ao jugo do crime organizado, mas que mesmo isso tem de ser feito segundo parâmetros ali legais e técnicos e de segurança mesmo, que alguns deles parecem ter sido desrespeitados na operação nos complexos, e serve também para o presidente que vinha meio isolado na crítica ter um respaldo um pouco mais amplo para além apenas do governo. Então, isso mostra que depois de um primeiro momento ali em que as pesquisas de opinião pública foram muito favoráveis ao que aconteceu, os questionamentos começam. Isso é natural em casos como esse, muito rumorosos, de muito impacto midiático, de muito impacto imagético. Tem uma primeira reação, depois que as coisas decantam, ela começa a mudar um pouco, e eu acho que a gente está vivendo esse momento, Carol, Fernando. Agora, essa história de criação de secretaria deve ir para a gaveta, né? Então, a única coisa que me deixou um pouco com o pé atrás, Carol, foi a ideia de que o ministro da SECOM, o ministro Sidônio Palmeira, estaria, de alguma maneira, flertando com essa ideia. Não necessariamente com essa criação de uma estrutura, mas com essa ideia de lançamento de uma aliança pela paz. E ontem eu falei que eu ouvi de uma autoridade do governo que não comunga dessa ideia, que não acha uma boa ideia. Olha, para se fazer uma aliança pela paz, você precisa primeiro de aliados e segundo de paz. E nesse momento não se tem nenhuma das duas coisas, vai ficar o Lula pregando no deserto sozinho, né, numa aliança que vai ser ilusória. Então é isso, a chance de você comprar para si uma roubada ali, né, um peixe podre, é grande. Nesse momento de pré-eleição, você tem que medir muito as ações e ver o que vai resultar e o que não vai resultar. O que pode resultar? Coisa do imposto de renda. Vai resultar. Uma coisa como a COP, em que você mostra uma certa liderança global. Tem boas chances de resultar se você performar bem. Você chamar a crise da segurança para si. Não. Não é tão difícil assim fazer a escolha. É como você está numa feira, diante de uma gôndola, olhar as maçãs e ver quais estão boas e quais não estão. Não requer muita prática nem habilidade. Agora, É o que a gente estava comentando, né, Fernando? Esse reunismo, né? O que não falta é grupo de trabalho, comitê disso, aliança, o que mais tem. Agora, sobre a proposta, sobre o pedido de Moraes para abrir um novo inquérito, na verdade já estava sendo investigado, agora abre um novo inquérito para investigar as facções no Rio de Janeiro. Qual o objetivo disso? Isso é o tipo da coisa que gera críticas em relação ao ministro por parte da oposição, por parte da direita, porque acham e acusam o ministro de sempre buscar protagonismo nas situações mais rumorosas. Nesse caso, esse assunto meio caiu no colo dele, porque sucessivos relatores foram tendo de deixar a relatoria. Mas daí abre outro inquérito, corre o risco de replicar o que aconteceu nos inquéritos ali ligados a fake news, a atos antidemocráticos, que um foi levando ao outro. E aí se multiplicaram os inquéritos, todos eles correlatos e todos eles sob a mesma relatoria, a relatoria automática do ministro Alexandre de Moraes. São inquéritos que têm uma duração no tempo muito maior do que quaisquer outros inquéritos, alguns deles intermináveis. O inquérito das fake news começou em 2019. Então, esse tipo de coisa que fica muito associada ao ministro Alexandre de Moraes e que gera muitas críticas em relação à forma de atuação dele.